Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, por meio de todo o movimento sindical, dos trabalhadores da categoria, dos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de estar aqui e levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a advogada Flávia Rabelais. A gente vai falar sobre combustíveis. Na verdade, a gente vai conversar um bocado sobre você, consumidor, cliente, e o direito do consumidor em torno deste produto que nos é tão importante no dia a dia. Flávia, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la de volta aqui no programa Trabalhador em Foco. Muito obrigada, Carla, o prazer é todo meu, muito bom estar aqui com você novamente, viu? Vamos lá, para a gente começar, eu acho que vale a pena a gente explicar para quem está assistindo a gente em casa, afinal de contas, o que é o direito do consumidor e qual a importância dele no dia a dia de todos os cidadãos. Então, o direito do consumidor é um ramo do direito, né, que visa regular as relações entre os fornecedores, produtores de serviços e produtos, né, e os cidadãos, assim, nas relações massificadas, ou seja, nas relações que envolvem a maior parte da população. E, assim, ele procura, na verdade, trazer uma igualdade nessa relação, que costuma ser desigual. A gente diz que o consumidor é a parte vulnerável da relação, porque ele é o mais fraco, né? Então, ele às vezes não tem conhecimento de como aquilo é produzido, fornecido, assim, o poder econômico dele é muito menor, então o direito do consumidor vem para tornar essa relação mais igual, mais justa, proteger o consumidor, né? Então, é muito importante a gente ter esse ramo, a legislação do consumidor inserida na nossa sociedade, no nosso país. Maravilha. O direito do consumidor, ele enquanto legislação, enquanto prática usual, ele é recente ou já é uma coisa de muito tempo? Ele é a lei de 90, da década de 90, né? E é uma lei muito bacana, então, quer dizer, já tem aí 20 anos, né? Quase 20 anos. Está bem estabelecida e hoje as pessoas já entendem os seus direitos enquanto consumidor? Nossa, eu acho que houve uma evolução muito grande nesse sentido. Você vê as pessoas procurando saber colocar em prática os seus direitos, tem conhecimento quando o produto demora a chegar, quando não é entregue, ou quando vem com defeito, sabe que existe uma lei que o protege, que está por trás, que tem um tempo, um prazo para o fornecedor do produto resolver aquela situação, para o produtor, para o comerciante. Então, assim, eu vejo que a consciência referente aos direitos do consumidor cresceu muito. E a gente tem a lei, a nossa lei é muito rica, né? Ela é uma lei bastante avançada. Legal, que maravilha. Agora, qual a importância das pessoas estarem atentas no dia a dia com relação às infrações das empresas? Você acredita que isso vai fazer a lei evoluir ainda mais e até mesmo os empresários a terem receio de continuarem se apropriando ou abusando dessa balança desigual entre empresas e clientes? Eu acho que faz muita diferença, sim. Eu acho que tanto os consumidores agindo, exigindo seus direitos, como também os órgãos responsáveis pela fiscalização, atuando, multando, faz com que as empresas tenham políticas mais voltadas, assim, para a proteção do consumidor, né? Que desrespeitem menos os direitos do consumidor. Eu acho que a ideia é essa, você vai sempre exigindo, você vai buscando, e as empresas vão se aperfeiçoando também. Eu acho que esse movimento
tem ajudado muito na evolução, né, das próprias empresas nessa questão da melhora no fornecimento dos produtos. Perfeito. Agora, dentro dessa questão da lei do direito do consumidor, né, da legislação do consumidor, eu queria que você explicasse para a gente o que é a questão do monopólio. O que significa, na prática, um monopólio de prestação de serviço ou entrega de um produto? Isso é permitido por lei no Brasil? Então, o monopólio é quando uma empresa só domina aquele mercado, né? Então, você tem uma determinada cidade que só tem uma empresa que fornece pão, que não tem concorrência, que não tem... E isso não é permitido no Brasil. No Brasil, o Brasil estimula a livre concorrência. Então, assim, uma empresa só dominar determinado mercado, isso não deve acontecer. A gente tem apenas uma exceção, assim, as exceções com relação ao próprio Estado, né? Quando ele fornece água, luz, aí a gente tem os monopólios estatais. Agora, assim, né? Com as empresas privadas, não, o monopólio é uma prática proibida. Certo, muito legal isso que você falou, porque eu estava pensando assim, então eu posso fugir da Enel? Será que eu posso fugir da Águas do Imperador? Né? Será que eu não posso? Não tem como, porque aí são os monopólios permitidos, né? As exceções com relação ao monopólio. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu, Carla, resido em Cascatinha. E em Cascatinha, eu resido essencialmente, eu preciso essencialmente do ônibus que passa aqui. Então, isso também é uma questão. O transporte público por área é também uma concessão que passa pelo governo, e aí é quase um monopólio. Não é um monopólio na cidade, mas é um monopólio territorial fragmentado, é isso? Essas questões também acabam sendo, né? Porque você também não tem como fugir, não tem uma concorrência de empresas ali te prestando serviço né, do ônibus, de transporte público, né, via ônibus. Então, realmente, né, é uma situação mais complicada. Bem complicada, porque quando a gente fala de transporte público, a treta é grande. Mas, dando continuidade a este pensamento, vem uma questão. Qual é a diferença de monopólio para o que a gente está acostumado a ouvir como cartel? Então, o monopólio, ele é uma empresa que vai dominar aquele mercado. Ela não tem, né, o preço, né, no valor que ela quer, porque ela é única. Então, assim, não tem concorrência. Eu aumento, eu diminuo de acordo com o meu bem-querer, né? Agora, o cartel não. O cartel é quando um grupo de empresas se reúne para fixar determinadas condições de preço naquele mercado, entendeu? Então, assim, tem uma combinação entre as empresas para manter aquele determinado valor, e isso é crime. Isso é crime, perfeito. Então, na verdade, essa fixação de preços entre concorrentes não é permitida no Brasil, né? Não é permitida no Brasil. Eles não podem fazer isso. Sendo identificado que está acontecendo esse tipo de situação, assim, as empresas envolvidas podem e devem ser punidas, né? Então, elas podem receber multas. Perdão, quais seriam... Não, exatamente isso. Quais seriam os potenciais agravos para estas empresas no momento em que elas cometem este crime? Então, podem ser multadas, podem ser impedidas de contratar com a União, com o Estado, os seus administradores podem até receber a pena de reclusão. Então, tem uma série de sanções para esse tipo de crime, né?
de situação, porque realmente você inibe completamente a livre concorrência, que inclusive é um dos princípios da nossa Constituição. Legal. E aí, como é que o cliente, em via de regra, pode perceber e percebe que está havendo uma manipulação, uma criação de um cartel com os valores, por exemplo, dos combustíveis? Então, Carla, essa situação dos combustíveis é uma situação bastante complicada, porque é difícil a gente perceber, primeiro que sim, os postos eles precisam expor os preços, né, do combustível. Então, isso fica exposto e a gente sabe que, às vezes, tem uma diferençazinha de 10 centavos, não sei o quê, mas, assim, só pelo valor é muito difícil você perceber que ali tá havendo uma combinação entre os postos. Então, essa apuração acaba sendo, tendo que ser realizada pelos órgãos fiscalizadores, que eles vão ter mais condições de saber se houve, investigar de fato, se houve uma reunião entre aqueles comerciantes, entre aqueles fornecedores de produtos, para que isso fosse combinado. Então, existe uma certa investigação que é difícil para o consumidor, ali sozinho, só fazendo uma comparação, identificar que está havendo um cartel. Então, é uma situação muito complicada. O cliente, ao perceber que 10 postos de gasolina em Petrópolis têm exatamente o mesmo valor, R$ 8,49 no litro da gasolina aditivada. Ótimo, ele não tem como comprovar que há um cartel, mas ele pode solicitar aos órgãos competentes uma avaliação se sentindo prejudicado por conta disso, por exemplo? Eu entendo que sim, que ele possa. Eu entendo que sim, que os órgãos do Ministério Público são órgãos que estão abertos para receber denúncias, né? Então, uma vez que isso é percebido, ou assim, né, se desconfia que isso está acontecendo, pode acontecer uma denúncia nesse sentido e iniciar uma apuração daquilo. Perfeito. Né? É bom porque a gente também deve ocupar os nossos direitos de fala, o nosso direito de reivindicação, enquanto consumidor, enquanto cliente e tal. E aí, falando de combustíveis, de criar cartel, de monopólio, existem outros tipos de fiscalização possíveis que podem ser realizadas pelo cliente, e uma delas é a testagem de quantidade, né? Uhum. Eu sou motorista, ou melhor, eu sou jornalista e dirijo, que motorista é o profissional. E aí, uma das leis a respeito da questão do combustível é que se eu chegar lá no combustível para encher o meu tanque e eu achar que a quantidade que deu na bomba não é a que entrou no meu tanque, eu posso solicitar fazer um teste de quantidade, né? Para quem está assistindo a gente, tem uma plaquinha, é só ler a plaquinha, na plaquinha que tem que estar fixada em todos os postos de gasolina, em lugar visível, sempre próximo à bomba, porque eu sei que a legislação é desse jeitinho e tal, não sei o quê. É só o cliente pedir para fazer essa quantidade. E aí, na verdade, quem está do outro lado pode achar isso muita loucura, mas quando você compra 2 litros de Coca-Cola, vem 2 litros de Coca-Cola dentro da garrafa. E o combustível, você tem certeza que entrou exatamente aquele valor, né? E aí, eu queria que você explicasse para a gente, ao solicitar isso e perceber que está errado, o que o cliente precisa fazer para validar aquele teste naquele momento e reclamar os seus direitos, porque ele pode, por exemplo, se sentir lesado por um longo período. Eu, Carla, por exemplo, abasteço sempre no mesmo posto. O posto perto da minha casa e tal, não sei o quê, é caminho de ida e volta para um monte de coisa, então eu já estou muito acostumada. Se um dia, e eu tenho todas as notas fiscais, porque eu sou a louca da nota fiscal, né? Então, assim, digamos que eu vá no posto de gasolina, que eu estou acostumada a consumir o produto combustível periodicamente, normalmente eu abasteço a cada 2 semanas,
Se eu vou lá e percebo que a quantidade está errada, o que eu posso fazer? O que eu, enquanto cliente, percebendo que ele não estava colocando a quantidade certa, posso e devo fazer como cliente que está sendo lesada? Pode fazer uma denúncia até o próprio PROCON, que também vai fazer uma fiscalização junto ao posto para ver o que está acontecendo, se isso tem, né, ocorrido rotineiramente ou não, mas aí o próprio posto pode sofrer uma sanção, receber uma multa, porque realmente, como você falou, se eu compro 2 litros de Coca-Cola, eu tenho que receber os 2 litros de Coca-Cola. Agora, o combustível, ainda mais no preço que está, né, a gente fica imaginando, poxa, ter 4 litros a menos, sei lá, né, 2 litros a menos, faz a maior diferença. Então, assim, tem que exigir que os postos atuem de forma que você está comprando, de fato, aquilo que você está levando. Então, se não está acontecendo isso, vamos denunciar, vamos lá no PROCON, vamos informar para que haja uma apuração daquela situação e isso seja corrigido. Inclusive, o posto fica sujeito à sanção de multa, né? Perfeito. Quando a gente faz comparação com outros produtos ou serviços que a gente adquire, queria entender se isso é assim. Quando eu tenho um problema no meu telefone e ele não funciona, eu vou lá, abro os protocolos, primeiro na operadora, depois da Anatel, e aí eu posso entrar com um processo reclamando que eu paguei por um serviço que não foi prestado corretamente. Nesse caso de haver uma validação da quantidade de combustível e o entendimento de que a quantidade não foi essa, eu posso solicitar reparação? Eu entendo que sim. Eu acho que assim, eu sou muito adepta àquela uma tentativa de resolução administrativa, né? Você tenta resolver, se aquela situação não for resolvida pelo posto, né? Você pode justamente pleitear isso, ainda mais se você conseguir fazer a prova daquilo, porque também é muito importante, né? Comprovar que, de fato, aquilo ali houve uma infração por parte do posto. Então, você também pode exigir seu direito. Na verdade, você está sendo, né, subtraído de um valor que você investiu para a gasolina. Então, assim, isso sendo possível, não sei se de repente uma filmagem na hora que está ocorrendo essa medição possa servir de prova. Mas, assim, eu acho que inicialmente é tentar conversar com o posto para aquilo ali ser sanado, que é uma coisa fácil de ser resolvida, né? Às vezes você não precisa acionar o judiciário para isso. Então, eu sou sempre de menos judicialização. Justo, Eu aprendi essa palavra há pouco tempo e eu acho que é isso, porque o judiciário já está sobrecarregado, então é importante que a gente tente resolver as questões usando como base a legislação, mas antes de procurar a justiça propriamente dita, é isso, né? Justamente, eu acho muito importante essa tentativa, sabe? Até porque você tem uma solução mais rápida para o seu problema. Porque às vezes você vai ingressar com um processo, isso mal ou bem toma tempo, é desgastante, você tem uma audiência. Não que isso não seja importante, é super importante, a gente tem que fazer isso, tem que procurar os nossos direitos, mas, assim, eu acho que você tentando uma via alternativa inicialmente, né, resolver aquilo administrativamente, você está ganhando tempo também. E tempo também é dinheiro, é vida, né? Então, eu acho que é bacana isso. É menos estressante, às vezes, do que um processo. Né? Tem situações que, infelizmente, a gente não consegue se resolver dessa forma. Mas, assim, há situações que é possível. Perfeito. Agora, nesse momento de uma negociação, mesmo que seja fora judicial, que não vá para o judiciário propriamente dito, o advogado pode ser uma opção para fazer essa intermediação entre o cliente que se sente ofendido, se sente desprestigiado, se sente prejudicado nessa balança do consumo e da venda. O advogado ele pode servir como mediador nesse contexto?
Ele pode entrar em contato com o próprio posto, ou se for outra infração, né, que não seja referente a combustível, o advogado pode tentar um acordo, sim, é sempre possível, né? Porque às vezes a parte, até porque está envolvida ali, ela acaba, os ânimos ficam exaltados, né? Então, às vezes, uma pessoa um pouco mais, que já lida com aquela situação há mais tempo, talvez até consiga intermediar um acordo de uma forma mais tranquila. Perfeito. Doutora Flávia, a gente está chegando no final do bate-papo e eu queria que você arrematasse falando exatamente sobre isso, que todo trabalhador, todo cidadão, quando se sente incomodado, ele pode buscar os seus direitos, usando como base o direito do consumidor e fazer consultas jurídicas para poder entender se está certo ou se só está tendo uma ideia louca. Sim, perfeito. Todo cidadão, né, tem esse direito, sim, como consumidor, cidadão, consumidor, de buscar entender os seus direitos. Na verdade, assim, em todas as lojas, todos os estabelecimentos hoje em dia, eles têm que ter o Código do Consumidor lá também. Às vezes é difícil, a gente não pega o Código do Consumidor, mas, assim, os órgãos também, o PROCON, eles estão aí para assessorar o consumidor, entrar em contato também com o fornecedor de produtos, de serviços, para tentar intermediar essa situação e encontrar uma solução para a parte, para o consumidor, né? E para que ele seja, e o problema dele seja sanado, e fique satisfeito. Eu acho que é uma cultura muito importante para a gente, de fato, evoluir, né? E aquilo que a gente estava conversando antes, e as empresas se conduzirem da melhor forma nessa relação com o consumidor. Maravilha, muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer conversar com você. Espero que a gente tenha aberto os olhos de quem está assistindo a gente, não só para prestar atenção com relação aos preços do combustível, que estão sim alterando a realidade de muita gente, mas também sobre todas as outras questões da ordem da aquisição de produtos ou serviços. É importante estar de olho nos direitos e nos deveres para que essa relação seja cada vez mais humana. Obrigada, Flávia, foi um prazer. Meu prazer foi meu, Carla. Eu que agradeço, tá? Obrigada a você de casa que ficou com a gente, mais esse programa Trabalhador em Foco. A gente volta em breve aqui na grade da TV Petrópolis. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.